Como é bom e prazeroso encorajar pessoas ou outras famílias. Isso, na verdade, é um dom de Deus. Existem situações na sua vida que você precisa de um encorajamento, mas quando esse encorajamento vem de uma família para você, isso faz uma diferença tremenda. O grande apóstolo Paulo, que todos nós amamos e identificamos como um homem forte, inteligente, capaz, que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, que viajou o mundo da sua época para pregar o Evangelho, teve um momento em sua vida que ele precisou parar e ser encorajado para continuar a sua jornada. E quem foi que encorajou Paulo neste momento tão difícil da sua vida? Que ele estava sendo perseguido, ele estava sendo preso, ele estava sofrendo, ele tinha que fugir e de repente, lógico, dentro do propósito de Deus, Paulo encontra uma família que vai encorajá-lo, vai recebê-lo para que a sua vida possa ser restabelecida e o seu ministério também. E esse casal e essa família era Áquila e Priscila. Eles receberam Paulo no momento difícil da vida dele e acolheram na sua casa, na sua empresa, na sua vida. E aquele acolhimento daquela família foi uma coisa especial para Paulo. Foi quando ele pôde parar um pouco, refletir, se envolver numa atividade que aquela família exercia de construtores de tendas. E quando a gente fala de tendas, a gente não está falando de tendas de escoteiro, aquelas tendas que a gente vê de camping. Naquela época, a tenda era uma residência, então era uma construção muito grande. E Paulo foi se envolver nessa atividade com essa família que abriu a oportunidade para que Paulo descansasse, mudasse a sua mente, mudasse a sua forma, tivesse um tempo para refletir e ali restabelecer a sua força, a sua dinâmica, para que ele pudesse continuar levando o Evangelho para o mundo daquela época e escrever todos aqueles livros maravilhosos que nós temos no Novo Testamento. A história dessa família querida, Áquila e Priscila, você encontra no livro de Atos, capítulo 18, onde você vai ver a importância desse casal, não somente na vida de Paulo, mas também de um outro personagem extremamente importante que é Apolo, que vem logo em seguida em Atos, capítulo 19. Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas, como ele. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Na ocasião em que Áquila e Priscila se aproximam de Paulo, Paulo estava vivendo um momento muito difícil da sua vida. Ele estava falando de Jesus, da graça de Deus, do amor de Deus, de conhecer um relacionamento profundo com o Senhor, através de Jesus Cristo. E os religiosos daquela época não gostaram muito dessa conversa e começaram a persegui-los, porque não que ele ia contra aquela situação toda, mas ele estava apresentando algo novo, diferente, que os religiosos estavam acostumados a fazer por centenas de anos. E ele era perseguido, foi julgado, foi condenado, foi preso por esses religiosos. Outras pessoas que também estavam perseguindo o apóstolo Paulo naquele momento da vida dele eram as pessoas que viviam na Grécia, os gregos, que eles não tinham uma religião única, eles tinham várias religiões, vários deuses, e para eles também era uma novidade entender a existência só de um Deus revelado, um Deus encarnado, um Deus que salva e que ama. E aqueles gregos também estavam entrando em conflito com essa nova ideia, com esse novo momento de manifestação de Deus. Então Paulo estava com pressão de todos os lados. E lógico, tudo isso traz um estresse, um cansaço, um desgaste muito grande para qualquer um, inclusive para o nosso apóstolo Paulo. Apesar da sua motivação, da sua vontade,
vontade, do seu desejo em continuar, mas naquele momento ele precisava parar, ele precisava de um refrigério, ele precisava retomar as suas forças. Foi quando Áquila e Priscila, essa família maravilhosa, se aproxima dele e traz e dá a ele essa oportunidade. Você consegue imaginar o apóstolo Paulo sendo recebido por essa família querida para ser encorajado e ali está um pratinho de comida quente, um suquinho para ele, uma cama para ele deitar, era tudo que o apóstolo precisava naquele momento para ser encorajado, fortalecido para continuar a sua jornada. Eles não só receberam dessa forma tão carinhosa, tão amorosa, mas também eles acompanharam o apóstolo Paulo em sua viagem. Quando Paulo precisou voltar a viajar, aquele casal se dispôs a ir com ele também para dar aquele encorajamento que ele estava precisando naquele momento. Você pode estar pensando, puxa, o apóstolo Paulo até eu receberia. Mas naqueles dias, Paulo não era essa figura que nós conhecemos. O grande apóstolo Paulo, que escreveu todos aqueles livros no Novo Testamento, viajou com uma obra missionária para o mundo da sua época. Naquela situação, Paulo estava vivendo um momento difícil da sua vida, sendo perseguido, sendo preso, estava sofrendo, não era uma pessoa que as pessoas e as multidões iam até ele, era uma pessoa que estava lutando pela verdade que acreditava. Mas essa família não encorajou somente o apóstolo Paulo, eles também encorajaram outras pessoas. Existe uma figura em Atos capítulo 19, uma pessoa, na verdade, que foi muito encorajada por esse casal também. Enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente que conhecia bem as Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Quando ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Apolo era um homem especial, ele foi formado ali na filosofia grega, era uma pessoa de muito conhecimento, um religioso também, que estava falando de Jesus, pregando sobre Jesus com toda a sua capacidade, convencendo as pessoas, e trazendo aquela apologia entre a cultura judaica e o cristianismo e provando para eles que realmente Jesus era Deus, Jesus era o Senhor, era o Messias, o prometido. Certo dia, Áquila e Priscila ouviram Apolo pregando, trazendo o evangelho de Jesus Cristo, discutindo ali com os fariseus e com os religiosos. E naquele momento em que eles escutaram aquele homem anunciando enfaticamente, trazendo aquela apologia da cultura judaica com o cristianismo, eles repararam que aquele homem precisava de algo mais. E foi nesse momento que Áquila e Priscila, essa família tão preciosa, convidou Apolo para que fosse à sua casa. E naquela conversa na mesa, comendo bolo, tomando chá, um refrigério, na verdade, Áquila e Priscila apresentam a obra do Espírito Santo para Apolo. Algo novo para ele. Ele conhecia a justiça, ele conhecia Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas ele ainda não tinha experimentado uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Então, quando Apolo sai daquela residência, encorajado por Áquila e Priscila, ele começa a pregar agora com propriedade. Ele prega agora tudo, a obra completa de Deus. E é interessante que quando você vai lendo também o livro de Hebreus, você descobre que parece que tem um pouco de Apolo ali. Aquela pessoa que sabe discutir bem, conversar bem, fazer aquela apologia muito bonita entre o cristianismo e a religião formal. E por isso que eu também tenho a pretensão de crer que o livro de Hebreus foi escrito por Apolo. Então podemos ver a importância de Áquila e Priscila, dessa família tão querida, como uma família encorajadora. E interessante que eles não só encorajaram Paulo e Apolo, mas eles encorajaram muitas outras pessoas. Quando Paulo se refere a eles em outros momentos, fala que na casa deles, eles recebiam outras pessoas, pequenos grupos, para serem encorajados através do estudo da palavra, da meditação e do conhecimento do Senhor.
Veja você como uma família pode ser uma família encorajadora, quando ela tem como missão encorajar outras famílias ou outras pessoas, acolhendo, aconselhando, fortalecendo, sustentando e investindo na missão de outras pessoas. O exemplo de Áquila e Priscila nos ensina que a alegria, o companheirismo e o aconchego da nossa casa podem ser um instrumento de Deus para encorajar outras pessoas. Faça da hospitalidade uma oportunidade para abençoar muitas vidas. Você pode nos ajudar a encorajar pastores e suas famílias que trabalham em áreas de vulnerabilidade no Amazonas, Nordeste e África. Faça sua doação por esta conta corrente ou pelo site rpv.org.br. Vamos transformar este momento de crise em oportunidade para o encorajamento.